Oi, oi. Quando me fizeram a pergunta, o que te faz sentir vivo, eu fiquei pensando uns 2 ou 3 dias. E aí eu comecei a rever uma parte da minha história, quando eu tinha aproximadamente 19 anos, e eu ouvi de uma pessoa que para se conquistar os sonhos era necessário ir atrás, fazer acontecer. E foi o que eu resolvi fazer. Ir atrás, da forma que era possível, como eu tinha capacidade de fazer. E então, com 19 anos, eu fazia faculdade de arquitetura. Sempre acreditei que eu iria ser arquiteto. Mas, de alguma forma, aprendi que ser e ter são coisas bem diferentes. E que nós somos, acima de tudo e de qualquer coisa, seres humanos em evolução, ou busca pela evolução, busca pelo conhecimento, busca pela felicidade. E, como arquiteto, então, eu resolvi abrir uma revista de agronegócio. E foi a minha primeira empresa. Abri essa empresa e tive uma busca incessante por esse sonho que eu não tinha certeza de onde que vinha. Mas eu sabia que era possível conquistar muitas coisas através dele. Tive um grande sucesso, mas chegou um momento na minha vida que, depois de 2 ou 3 anos, trabalhando incessantemente atrás desse sonho, algumas situações inesperadas, mas já possivelmente esperadas, me levaram a um fato bem interessante, a insolvência. A insolvência é uma palavra bonita para dizer quebra. Insolvência significa incapacidade de pagar as suas contas. A incapacidade de pagar as suas contas é uma experiência extremamente interessante. Porque você sonha, conquista, cresce, e um certo dia, tudo que você conquistou, que fez, vem por água abaixo, entre aspas. Então, a partir daquele momento eu pensei, bom, me falaram que para conquistar os meus sonhos eu tenho que levantar e ir atrás. Então tá, vou levantar e vou atrás novamente. E assim sucessivamente, incansavelmente, eu fui atrás de outros sonhos. Continuei a faculdade, terminei a faculdade e comecei a ser arquiteto. E como arquiteto, algo dentro de mim dizia que eu podia fazer outras coisas. Então, comecei a trabalhar em outras áreas, um pouco mais afim do que da minha área de formação. Eu comecei a trabalhar com construção, com blocos ecológicos, enfim, e montei minhas outras empresas. Passado mais um tempo, para mim, surpresa, eu passei por uma outra experiência bem interessante, uma segunda insolvência. Vocês já sabem o que é insolvência, né? Incapacidade de pagar as contas. Pois é. Essa segunda experiência me levou a refletir que eu tinha alguma coisa que eu precisava aprender porque eu não estava sabendo fazer certo, ou eu não estava conseguindo colocar em prática alguma coisa na minha vida. E, partindo por essa busca, por essa ânsia de conhecimento, e quando eu comecei a responder internamente essa pergunta foi, o que me faz sentir vivo? Me fez sentir vivo todas as experiências que eu tive, mas eu sempre disse que tudo isso me levava a ser uma pessoa melhor. Só que internamente, dentro de mim, tinha alguma coisa que dizia, ainda falta alguma coisa. Tem algo que dentro de mim ainda não leva as respostas que eu estou buscando. Talvez muitos de vocês, independente da idade que vocês estejam, porque idade cronológica não tem nada a ver com outras idades e ideias e buscas, vocês também estejam se fazendo essa pergunta agora. Qual é o caminho da felicidade? Qual é o caminho para encontrar e realizar os meus sonhos? Pois bem, antes de passar pela a terceira experiência, talvez, porque ela não chegou e espero que não chegue, a terceira experiência da insolvência, dentro de mim, alguma coisa começou a me fazer buscar por novos desafios. E então, eu descobri o coaching. É um pouquinho sobre coaching que eu vim falar aqui, mas tem tudo a ver com a minha história e com a história de vocês. Quando eu descobri o coaching, eu comecei a perceber que existe um método,
ferramentas, uma técnica, para que você consiga despertar sua força interior, os seus desejos, os seus sonhos, e, de alguma forma estruturada, conseguir realizá-los. E algumas dicas que eu aprendi nessa jornada dos últimos 2 ou 3 anos, trabalhando intensamente com esse processo de desenvolvimento humano, levando a vivência ao máximo da sua experiência, são dicas ou ideias ou percepções que, se nós não colocarmos em prática, de nada vai ajustar, de nada vai adiantar. Porque quando nós aprendemos, nada mais é do que um conhecimento que pode ser, inclusive, guardado em alguma parte perdida do nosso cérebro, ou deixado em alguma gaveta, numa apostila, num livro. Porque o aprendizado verdadeiro, ele vem de uma coisa que muitos de nós não percebemos. Mas o aprendizado verdadeiro vem daquilo que nós vivemos e sentimos. Tudo que nós sentimos fica gravado em nós de forma profunda. Vocês podem se lembrar que tem coisas, momentos na vida de vocês, que vocês nunca mais esqueceram. E se vocês associarem a um verdadeiro sentimento, você vai ter certeza de que você viveu aquilo intensamente. Como, por exemplo, o primeiro beijo. É um momento especial da sua vida, das nossas vidas. Você vai lembrar dele por muitos e muitos anos, mesmo que cognitivamente você não entenda o que está acontecendo. Mas foi um momento importante na sua vida. Outros momentos importantes quando você conquistou algum sonho que você tinha e você conseguiu. Para muitos é fazer 18 anos e tirar a carteira de motorista. Para outros é passar no vestibular. Para outros ainda é ter independência financeira, que talvez alguns ainda não chegaram, mas é um dos sonhos. Para outros ainda um emprego em tal lugar, um cargo, seja o que for. Não se sabe ao certo de onde vêm os desejos, mas uma coisa é certa: nós só conseguimos realizar os nossos desejos, os nossos sonhos, se nós, primeiramente, verdadeiramente acreditamos neles. E uma coisa que eu aprendi com coaching coaching é uma técnica, é um conjunto de técnicas, de ferramentas, que nos auxilia a sair de um estado atual para um estado desejado. Que coisa mais fácil de entender coaching, a não ser compreender o que faz um GPS. O GPS você coloca onde você está e diz: eu quero ir para tal lugar. E ele traça a melhor rota para que você saia do estado atual e chegue no estado desejado. No entanto, se você, por acaso, não está com o seu GPS atualizado, uma das ruas pode ser contramão, e você não pode virar naquela rua que o GPS está dizendo para virar. Então, você pode ter que passar reto. E o que o GPS faz? Ele recalcula a sua rota. Ele faz com que o seu trajeto seja recalculado para que você continue chegando no estado desejado, ou no destino final. E é interessante observar que quando nós fazemos essa associação, essa analogia com o GPS, com o sistema de navegação, nós começamos a perceber e fazer algumas perguntas internamente. Onde eu quero chegar? Onde verdadeiramente eu quero chegar? Qual é o destino? Qual é o meu estado desejado? Verdadeiro, real. Eu tive muitos clientes e alguns deles chegavam para serem atendidos no processo de coaching e eles diziam que queriam uma coisa. E a primeira dica que eu posso dar para vocês: acreditem, nem tudo que nós falamos que queremos, nós realmente queremos. Uma primeira verificação que nós fazemos num processo de coaching é a verificação se o que você diz que você quer realmente é o que você quer. Porque internamente você pode estar querendo uma outra coisa, mas baseado na sociedade, na pressão da família, dos colegas, seja do que for, você começa a dizer: eu quero isso, eu quero aquilo outro. E isso pode fazer uma diferença muito grande na sua vida. Porque se você começar a perceber o que você realmente quer, você vai começar a alinhar 2 pontos extremamente importantes na sua vida, nas nossas vidas: a nossa missão de vida e a nossa visão de vida. A visão de vida é aonde nós queremos chegar. A missão de vida é como nós vamos chegar. E se um certo dia da sua vida você perceber que o que você está fazendo não está alinhado com a sua missão e com a sua visão de vida, provavelmente você vai desistir de tudo. E foi o que aconteceu comigo.
por algumas vezes. Porque até um certo momento da minha vida, eu não tinha parado para perceber que o que eu realmente queria não era aquilo que eu dizia que eu queria. Eu falava para as pessoas que eu queria ter sucesso, que eu queria isso, que eu queria aquilo, enfim, muitas coisas. Mas, na verdade, eu queria uma coisa muito mais simples, muito mais fácil de se atingir. Mas eu estava gastando energia para atingir um sonho que nem era, talvez, o meu sonho. E é interessante, então, nós fazermos uma analogia sobre o que nós estávamos falando do GPS. Imaginem que eu estou aqui em Porto Alegre hoje, e que alguns de vocês devem ter pessoas de várias partes, né, do país, mas algumas pessoas aqui mais próximas, né, de Porto Alegre. Então, imaginem que eu falo aqui para vocês que eu vou sair daqui do Enege, hoje, agora, e vou para, deixa eu pensar uma cidade, Caxias do Sul. Eu vou para Caxias do Sul. E então, vocês estão sabendo disso. Eu disse para vocês, eu vou para Caxias do Sul saindo daqui. No entanto, alguém está indo para o lado das praias, né, Tramandaí, por exemplo, né, ou Torres. Então, algumas pessoas estão se deslocando a Torres, e no caminho para Torres, alguém encontra o Eduardo lá. O que vocês me perguntariam, se vocês me encontrassem, sabendo que eu quero ir para Caxias do Sul, me encontrando na estrada para Torres, que é o outro lado, que é uma outra direção? O que vocês me perguntariam? Pode falar. O que você está fazendo aí? Você está perdido? Seu GPS quebrou? Mudou de ideia? Qualquer coisa assim, não é? Pois é. Mas eu vou responder com muita veemência e verdade que eu estou indo para Caxias do Sul. E vocês vão olhar para mim e vão dizer, você está ficando maluco. E eu digo, claro que não, eu tenho certeza do que eu quero na minha vida. Eu estou indo para Caxias. No entanto, eu realmente devo estar indo para Caxias ou para qualquer outro lugar. Mas é claro que eu vou chegar em Caxias, provavelmente um dia. Dou a volta, passo ali talvez em Santa Catarina e desço pelo outro lado, né? Eu vou chegar. Mas eu vou chegar muito tempo depois. E eu vou chegar com um desgaste de energia, com um desgaste da minha capacidade de produzir, de desenvolver, muito maior. Eu vou ter uma habilidade, uma capacidade de chegar, sim. Mas, todavia, entretanto, eu chegarei com muito menos força, muito menos energia e provavelmente muito mais esfolado, machucado. Pneu gasto, combustível para caramba, tempo da minha vida para caramba para chegar. Ah, eu cheguei, obrigado, eu consegui, eu sou demais. Chega em Caxias, ou em qualquer outro lugar. E foi o que aconteceu comigo algumas vezes na minha vida. Eu chegava, eu conseguia. Mas eu conseguia chegando e, licença, eu vou fazer um exemplo. Assim, sofrendo, doído. E é preciso isso para conseguir o que você tem? O que você quer? Não, não é preciso. Simples assim. E qual é o segredo? Descobrir que você precisa planejar a sua rota antes de sair. Você precisa descobrir se realmente o que você diz que você quer é o que você quer. E, sobretudo, descobrir qual é a estrada certa para você chegar onde você deseja. Existem muitas estradas na vida através das escolhas. E eu costumo dizer que nós temos praticamente duas coisas na vida, e são, de certa forma, notícias. E vocês devem conhecê-las. Uma é uma notícia boa, e a segunda é uma notícia melhor ainda. Vocês já ouviram isso, claro, né? Mas de uma outra forma. É que um segredo, o coaching, ele foca no positivo. Se existe uma coisa boa na sua vida, sempre vai ter uma outra melhor ainda. Porque você vai ter, a coisa boa é conseguir. A melhor ainda é aprender um novo caminho para chegar. E quando nós começamos, então, a fazer essa associação de onde eu estou, para onde eu quero ir, e qual das estradas eu vou escolher, pode começar a fazer toda a diferença nas nossas vidas. E as estradas que eu falo da escolha, tem tudo a ver com realmente escolha. Muitos de nós aprendemos, baseado na nossa criação, ou no meio que nós convivemos, que nós devemos abrir mão de algumas coisas para conquistar outras.
E é uma forma de ver interessante, eu respeito aqueles que pensam assim. Mas eu prefiro, e dá mais certo comigo, pensar de uma outra forma, que é trocar a palavra fazer, abrir mão, por fazer escolhas. É uma mudança simples e praticamente não tem efetivamente diferença no resultado da escolha. Mas tem uma diferença muito grande. Você passa a ter domínio sobre as suas decisões. Quando você fala, eu vou abrir mão de tal coisa para conseguir outra coisa, você está tendo uma sensação de perda. Você está perdendo alguma coisa. Quando você diz, eu vou escolher, você toma as rédeas da sua vida e direciona simplesmente os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades para a direção escolhida. E baseado nisso, então, naquela mesma metáfora da escolha do nosso caminho, vão acontecer sinais nas nossas vidas, como existem sinais na estrada. Quando nós saímos para viajar, nós temos que verificar se o pneu do carro está calibrado, se tem combustível, se você fez a revisão, óleo, tudo aquilo, né? Beleza. Você verifica o mapa para saber para onde você vai, tudo bem. Às vezes a gente não verifica e sai bem louco pela primeira esquina que tiver. Tem uma flecha, você vai. Abre uma porta, você vai. Tudo bem, eu já fiz isso muitas vezes e foi super divertido. Mas tem uma coisa mais legal ainda, é nós começarmos a perceber aonde vai dar essa estrada. Tem um detalhe bem interessante sobre isso, sobre essa reflexão. Quando nós verificamos um trajeto, nós podemos planejar. E vocês devem ser pessoas que estão planejando alguma coisa na vida de vocês agora. Vocês podem, nós podemos planejar. No entanto, somente quando nós estamos na estrada, nós estamos lá na rota, é que nós vamos descobrir o que efetivamente vai ter na estrada. Não tem como prever se na próxima esquina vai ter um caminhão vindo. Não tem como prever se vai ter um buraco, porque você viu no mapa e o mapa está desatualizado, e não tem lá escrito, tem um buraco aqui. Nós podemos planejar, mas não podemos prever todos os detalhes. Se nós tentarmos prever todos os detalhes, nós nunca vamos começar. Um certo dia, um amigo meu me perguntou, eu tenho uma filha de 3 anos e meio e um filho de 9 meses. E quando a minha filha nasceu, eu estava me recuperando da minha primeira dificuldade. E ele perguntou assim, Eduardo, você não poderia ter esperado um pouco mais para você ter sua filha? E eu pensei, e eu perguntei para ele, em que sentido você está me perguntando isso? Ele disse, não, no sentido de organizar melhor a sua vida, de preparar melhor. E algo dentro de mim me disse que, numa reflexão mais profunda, jamais eu teria o momento certo para ter meus filhos. Porque sempre nós vamos buscando um novo desafio. Então, eu pensei, tem amigos meus que têm 6 anos que estão preparando, e até agora não conseguiram. E tem outros que têm 10, não tiveram aquele espaço de tempo. Então, o que significa? Significa que se você tentar programar demais, organizar demais, estruturar demais, você vai esquecer de um simples detalhe, que é fazer acontecer. E um dos segredos para se conseguir parte do sucesso é você fazer acontecer. É você fazer com que aquele sonho se transforme em realidade. Que aquele sonho aconteça de verdade. E então, voltando à história do coaching, eu descobri com o coaching exatamente essa estrutura, essa maneira que se tem de verificar aonde você está, para onde você vai, e programar o suficiente. O suficiente. Muitas vezes nós temos que ter a certeza de que nós temos apenas o suficiente. Muitas vezes nós buscamos ter muitas informações, ter muitas formas de se precaver dos erros, dos problemas. Mas, se nós começarmos a focar nisso, nós provavelmente vamos perder a oportunidade de fazer. Vamos deixar aquele momento fabuloso, fantástico, que vem de dentro de nós, da energia, da vontade, do gás, da forma mais prazerosa de se conquistar o que se deseja. O amor, a paixão. O amor verdadeiro pelo que se faz.
E quando as pessoas me perguntam, e não bem essa pergunta, mas aqui no evento me fizeram essa pergunta então, o que me faz me sentir vivo, pujante, com vontade de continuar? É a descoberta. A descoberta é o que me faz sentir vivo. A descoberta de que eu posso ir além. A descoberta de que eu sou uma pessoa em constante construção. De que eu não sei o suficiente nunca. De que sempre eu preciso buscar mais, conhecer mais. Mas eu não estou falando de livros somente, eu não estou falando de palestras, eu não estou falando de faculdades, de cursos. Eu estou falando também da vivência, da experiência que nós adquirimos conversando com as pessoas, conhecendo as pessoas de verdade. Não há nada mais rico para tornar uma pessoa feliz e se sentir com um desejo de viver do que a oportunidade de aprender o tempo todo. Nós não aprendemos somente quando nós estamos estudando. Nós aprendemos principalmente quando nós colocamos tudo o que nós aprendemos nos livros, nas aulas, nos cursos, nas palestras, na prática. Na prática do dia a dia. Eu tenho um exemplo interessante de uma pessoa que eu conheço, de um empresário, que sempre buscou cursos de inteligência emocional para se controlar mais e tudo, e enfim, toda essa área de ter mais equilíbrio e tudo mais. E ontem, o meu colega, o Vinícius, nós vínhamos no avião conversando sobre uma história, e hoje, quando eu acordei, lembrei dessa história. E ele buscava, ele estudava, ele fazia, ele estudava. E aí um dia, nós conversando, eu falei, mas e aí, como é que está a sua prática? Você está conseguindo se sentir mais equilibrado, mais calmo? Como é que está isso? Aí ele olhou assim para mim e falou assim, Eduardo, eu não sei, porque eu ainda não testei com ninguém. Eu fiquei até sem graça. Eu perguntei, mas como assim você não testou? Não, eu quero ter certeza de que eu estou bom para poder colocar em prática. Eu disse, sim, mas como é que você vai ter certeza se você não colocar em prática? Porque somente nesse convívio do dia a dia que você vai conseguir descobrir. Ele ficou me olhando e ele disse, isso é verdade, mas eu ainda não estou pronto. E aí surge um outro fato na nossa conversa, o medo. O medo é um dos elementos que mais nos paralisam. O medo do novo. O medo, principalmente, por incrível que vocês possam imaginar, o medo de dar certo. O medo de dar certo, ele é muito maior do que o medo de dar errado. Porque dar errado, muitos de nós já estão acostumados a dar errado um monte de coisa. A gente já aprendeu desde pequeno que um monte de coisa dá errado. Dá errado só mais uma vez? O que é uma vez? Só mais uma. E a gente vai fazendo e vai dando errado, e a gente está se acostumando em dar errado. E é incrível como, em alguns momentos das nossas vidas, nós vamos ter medo porque a gente está percebendo e está tendo a certeza de que vai finalmente dar certo. E eu garanto para vocês, dá muito medo. Dá muito medo quando você vê que aquilo que você sonhou, que você planejou, que você desejou, que você fez acontecer, está dando certo. É quase paralisante, mas usando o raciocínio rápido, você não para. E é incrível. Eu já atendi e treinei diversas pessoas em todo o Brasil. E em todas essas pessoas, eu percebi uma mesma busca, um mesmo desejo. A felicidade. Tudo que as pessoas buscam em todos os seus desejos, em todos os seus, as suas aspirações, no trabalho, no estudo, na família, seja no que for, no casamento, num emprego, ficar viajando o mundo, é uma sensação de felicidade. Só que a felicidade, como eu acabei de dizer, é simplesmente uma sensação. Ela é simplesmente um momento em que você se sente feliz.
Você se sente bem, você se sente alegre. E como é possível, então, nós criarmos um estado de felicidade contínua, ou um pouco mais envolvente, para que nós possamos nos manter por mais tempo felizes ou satisfeitos? Quando nós começamos a respeitar o nosso próprio desejo, os nossos próprios sonhos, e principalmente quando nós começamos a respeitar a nossa história. Quando nós começamos a respeitar quem nós somos, de onde nós viemos, com quem nós convivemos, e começar a olhar para a nossa história, para as nossas conquistas e para as nossas derrotas de uma forma respeitosa. E não ter vergonha de ser quem nós somos. Muito pelo contrário. Quando nós começarmos a sentir verdadeiramente que nós somos resultado de tudo que nós vivemos. Porque nossa história não é feita somente de coisas tristes, nem somente de coisas boas. Não é feita somente de derrotas como de vitórias, e sim das duas coisas. Quando nós começamos a olhar para nós mesmos e respeitar essa nossa história, nós começamos a ter de certa forma, um caso de amor conosco mesmo. Quando nós começamos a ter uma relação de busca consciente, uma relação de trabalho interno consciente para as melhorias desejadas. E é interessante quando nós começamos a perceber que o coaching nos oferece esse despertar. O coaching nos oferece as ferramentas para nós termos a noção de como se processa um voo, um decolar, um chegar a um determinado local. E algumas pessoas talvez vão entender de uma forma diferente, e a metáfora simplesmente é para nós exemplificarmos. Imagine vocês como empresários, como profissionais, como estudantes, como pessoas que desejam alguma coisa. E hoje vocês são um emaranhado de coisas. Alguns de vocês já conseguiram conquistar um patamar nos seus sonhos. Vocês conseguiram conquistar tantas outras coisas, mas isso nunca vai cessar, nunca vai acabar. Porque o dia que acabar, vocês estarão próximos à morte. O dia que esta paixão, este desejo começar a diminuir em vocês, vocês estarão próximos da morte. E às vezes é uma morte vivos, né? Vivos fisicamente, mas uma morte mental, uma morte do sentimento, da verdade interna. E uma metáfora que eu gosto muito de contar é a metáfora da decolagem de um avião, para nós entendermos um pouco mais o que é o coaching e o que o coaching pode fazer por nós. A decolagem de um avião comercial, quando ele é autorizado a decolagem, já tem um plano de voo. Um plano de voo que determina onde você está, né, onde aquele avião está, em que aeroporto ele está, e para qual cidade, qual destino, qual aeroporto ele irá. E nesse plano de voo ele determina exatamente as altitudes que esse avião deverá trilhar, aquela rota, os ângulos que ele deverá virar, tantas milhas até tal ponto, e então virar à esquerda ou à direita, né, tantos graus, e assim sucessivamente até chegar no ponto desejado. No entanto, feito o plano de voo, ele vai então para a decolagem. Mas antes da decolagem, existe um termo que é muito usado na administração, mas que ele vem da aviação, que é o checklist. O checklist é um termo criado na aviação para quê? Para checar todos os instrumentos para a segurança do voo. Antes de decolar, sempre está no chão, é onde dá para checar, porque checar no ar não dá mais, já complicou a coisa. Você checar antes de decolar. E neste momento, então, da decolagem, faz uma checagem sobre os principais instrumentos, elementos que podem gerar algum risco ao voo. Feito o checklist, ok, está tudo certo, então, manete à frente, velocidade total, força total nas turbinas ou no motor, nos motores. E então, ele sai do zero
0 km por hora, parado, para a velocidade limite de decolagem, que se chama, que é um momento em que o avião começa a decolar. Tem uma certa velocidade, dependendo de cada avião, que você não pode mais abortar a decolagem. Tem um certo momento, numa certa velocidade, que se você tentar abortar a decolagem, você provavelmente vai ter um acidente, porque não vai ter mais pista para você pousar e parar o avião. É uma velocidade limite onde o avião já está saindo do chão. E ele, a partir do momento que sai do chão, ele vai começar a seguir o plano de voo. E é uma metáfora interessante porque parece muito com as nossas vidas. Nós planejamos algumas coisas, fazemos até um checklist, às vezes, nem sempre, e saímos. Tem um certo momento que a gente sabe que, tem até um ditado que diz, ou vai ou racha, é mais ou menos isso. Ou vai ou racha, você tem que ir ou você para, só que se você parar pode machucar, se você ir pode dar errado, então você tem que decidir. É uma decisão difícil. Mas feito isso, você já está em voo, e você vai começar a aplicar a sequência para chegar no objetivo, no local. Só que tem um detalhe. Como no GPS, se tiver uma tempestade muito grande na frente ou no caminho daquele trajeto, você pode optar em não passar por lá, e sim desviar a tempestade ou alguma situação difícil. E quando você desvia, você vai então reprogramar o trajeto para chegar no seu objetivo, que já era o mesmo objetivo. Só que, é claro, você vai gastar um pouco mais de energia, você vai ter que ter mais atenção, você vai ter que ter mais cuidado. E aí chegamos num ponto crucial do processo de coaching e do processo de desenvolvimento nas nossas vidas. A diferença entre ter foco, ter teimosia e ser persistente. Isso é bem interessante nós observarmos. Se tem uma coisa que faz toda a diferença na nossa vida, é entender a diferença entre teimosia e persistência. Muitos de nós dizemos que somos persistentes, mas na verdade somos teimosos. E isso pode fazer toda a diferença no conquistar dos seus sonhos, no despertar desta força que você tem para conquistar os seus sonhos. Teimosia é algo bem peculiar e gera um certo sofrimento, uma certa dor. Teimosia tem a ver com forçar a barra e tentar fazer as mesmas coisas da mesma forma para ter resultados diferentes. Então, é uma boa observação que para nós termos resultados diferentes do que nós estamos tendo agora ou hoje, nós precisamos necessariamente mudar as nossas ações, porque são as nossas ações que geram os resultados. E se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas, continuaremos tendo os mesmos resultados. E aí, então, nós podemos fazer um exemplo aqui de foco, persistência e teimosia. Imaginem vocês que, ao terminar essa palestra, mais tarde, vocês vão desejar ir para fora do teatro, né, deste local. E que nós sabemos, vamos supor, que ele está nesta direção. Está para cá. Eu nem sei se está para cá, mas é uma suposição. Ou para cá, não sei. Mas vamos supor que é para cá. E todo mundo, então, focou, vamos sair daqui. E todo mundo sai correndo. E não sei se vocês repararam, mas bem aqui onde eu estou dirigindo o meu dedo, tem uma parede. Pode olhar, tem uma parede, bem ali. Ó. Uma parede, bem aqui nessa direção. Imagine todo mundo, nós todos, juntos, correndo enlouquecidamente para sair daqui e vamos bater direto na parede. Alguns devem ter pensado, eu que não vou, vou bater minha cara na parede. O que nós vamos fazer então? Se nós formos teimosos, nós vamos continuar pegando mais força, vamos afastar mais e correr com mais vontade para ultrapassar a parede. Isso é teimosia. É saber que ali tem uma parede, manter o foco, sabendo que nós queremos ir para o lado de lá da parede, mas continuar batendo na parede e nos machucando. Persistência é manter o foco, saber onde eu quero ir, mas analisar novas rotas, verificar novas possibilidades. Persistência tem a ver com uma análise, espera aí, como é que eu faço para sair daqui? Acho que essa porta é melhor. E eu vou nessa porta. Se estiver fechada, eu vou arrumar outra porta, uma janela, vou sair pelo teto.
eu vou arrumar uma forma, mas eu vou continuar com o meu foco, com o meu objetivo, com o meu desejo de conquistar aquele sonho, aquele resultado esperado. Então é muito importante nós percebermos que existe uma diferença muito grande entre teimosia e persistência. E o interessante disso tudo é que eu sempre chamei persistência de teimosia, e na verdade eu era teimoso. Eu queria fazer acontecer, mas eu continuava fazendo as mesmas coisas para ter resultados diferentes. No entanto, eu tinha os mesmos resultados. E é simples assim. Para nós termos resultados diferentes, não basta só querer mudar, nós temos que fazer diferente. Temos que mudar as nossas ações, as nossas atitudes. E baseado nisso, então, que talvez alguns de vocês conhecem a metáfora da vaquinha que caiu no brejo, né? Que caiu no despenhadeiro. Não caiu necessariamente, ela foi empurrada. Vocês conhecem essa metáfora? É a metáfora de um mestre que estava viajando com o seu discípulo, e naquela época os viajantes, eles tinham o costume de se hospedar nas casas, nas propriedades no caminho. E anoitecendo, o mestre e seu discípulo resolveram então dormir em uma fazenda que eles estavam fazendo, numa estalagem. E então bateram na porta e perceberam que a casa era meio mal cuidada, não tinha uma pintura muito arrumadinha. A casa era uma casa relativamente simples, até chegava a ser meio mal cuidada. E foram muito bem recebidos. Então pediram pouso para dormir lá, e no jantar foram muito bem recebidos. Eles conversavam porque repararam que não tinha muitas opções de comida na mesa. Mas perguntaram como é que eles viviam lá. E o proprietário da fazenda, daquele local, daquela propriedade, explicou que tudo que eles tinham vinha de uma graciosa vaquinha, de uma vaquinha leiteira. Uma vaquinha leiteira que dava muito leite. E baseado naquele leite, eles faziam queijo, tomava leite, de manhã tomava leite, do meio-dia tomava leite, de noite. E quando eles queriam comer alguma outra coisa, eles pegavam o tanto de leite e trocavam por alguma coisa que eles queriam. Então, trocava por feijão, trocava por outras coisas. Muito bem. Ao terminar a conversa, o jantar, então, se despediram, já naquela noite, porque eles iriam continuar a viagem, o mestre e seu discípulo, muito cedo. E então, ao sair, o mestre olhou para o discípulo e disse: pegue a vaquinha e empurre naquele despenhadeiro, para ela cair lá embaixo. E o discípulo, então, olhou: mas mestre, você ouviu ontem? Eles falaram que tudo que eles têm vem dessa vaquinha. O alimento, o elemento de troca, tudo vem da vaquinha. Como que nós vamos acabar com a vaquinha? Ele disse: faça o que eu estou te pedindo. E o discípulo, sem saber muito o que fazer, mas acabou fazendo, porque ele acreditava naquele mestre. Então, com uma dor no coração terrível, soltou a vaquinha. E a vaquinha desceu a montanha e talvez foi embora, alguma coisa aconteceu com ela. Mas ela desapareceu. O fato é que alguns meses se passaram, o mestre e o discípulo estavam voltando. E quando estava chegando perto daquela mesma propriedade, também anoitecendo, o discípulo começou a lembrar da história. E pensou: eu não quero nem passar na frente dessa fazenda. Vai estar tudo abandonado, o pessoal deve ter até morrido de fome, foram embora, eu não quero nem ver. E para a surpresa deles, quando eles estavam chegando, ele viu uma cerca pintada, flores, plantas, milho, feijão, mandioca, um monte de coisa plantada, a casa pintada. E ele falou: pronto, foi o que eu pensei mesmo. Acabei com aquela família, tiveram que vender tudo, veio outras pessoas para cá. Aí então, já estava de noite, eles sabiam que não tinha outro lugar para dormir ali tão próximo, então pararam na mesma casa. Bateram na porta, e por incrível que pareça, veio o mesmo senhor que já era que recebeu eles da outra vez. E para o espanto perguntaram: olá, tudo bem? Estamos aqui novamente. O que aconteceu? Nem conto para vocês. Vamos entrar, venham entrar. E na mesa, estava uma mesa farta, com muitas outras opções. A casa estava arrumada, estava diferente, eles estavam até com roupas mais arrumadinhas.
Estava até mais limpinha as roupinhas. E eles ficaram muito assustados. Então perguntaram, o que aconteceu? Tão diferente está a casa, a família, tudo está tão diferente. E então, o dono da fazenda respondeu, vocês não acreditam. Nos aconteceu algo terrível. Quando vocês passaram por aqui, foram embora, a nossa vaquinha sumiu. A nossa vaquinha desapareceu. E aí daí eles perguntaram, mas e aí, o que vocês fizeram? Nos primeiros dias nós ficamos desesperados, não sabíamos o que fazer. Então nós tivemos uma grande ideia, começar a fazer a fazenda produzir. Então começamos a plantar, a movimentar e tudo melhorou na nossa vida. Qual a importância desta metáfora? A importância desta metáfora é perceber que um fato difícil, doloroso, terrível, por algum ponto de vista, pode ser a sua grande oportunidade. É interessante porque aqui mesmo em Porto Alegre, fazendo um treinamento, eu estou com algumas queridíssimas coaches que foram formadas por mim aqui em Porto Alegre, que vieram me visitar, e numa das turmas, eu não lembro qual das duas turmas, porque são de duas turmas diferentes, mas uma das turmas, depois do treinamento, uma pessoa levantou o dedo e disse, obrigado por você ter insolvido. E eu estranhei aquilo, achei até, fazia uma afronta à minha capacidade empreendedorística. No entanto, eu achei muito bacana depois que eu entendi. Porque eu não seria quem eu sou hoje, aonde eu estou hoje, se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Se eu não tivesse insolvido e passado por dificuldades, se eu não tivesse realmente chorado de tristeza por ter visto tudo que eu construí ruindo, por ter passado por algumas situações que eu imaginei que eu nunca precisaria passar. Mas este agradecimento tem tudo a ver com aquilo que eu falei, sobre honrar e respeitar a nossa história, sobre saber quem nós somos, para termos a certeza que nós temos a capacidade e habilidades suficientes para realizar tudo o que nós desejamos. Quando nós começamos a perceber isso em nós, começamos a ver a energia que gera quando nós realmente desejamos algo, mas não aquele desejamos que tem a ver com aqueles desejos soltos no mundo. É aquele desejo de realmente ser uma pessoa especial e diferente, de realmente produzir a diferença na vida dos outros. Quando nós começamos a ver o mundo por esses olhos, nós passamos a perceber que tudo pode ser mais fácil, tudo pode ser mais simples, que nós não precisamos esperar a vaquinha fugir para fazer acontecer. Nós não precisamos esperar insolver, como eu passei por isso e disse, e talvez alguns de vocês também passaram por algo pior do que eu, ou enfim. Não precisamos esperar as coisas acontecerem de ruins para nós acordarmos, para nós levantarmos e fazermos acontecer. Isto é uma coisa que pode fazer soar de forma estranha. No entanto, pode fazer toda a diferença nas nossas vidas. Quando nós começamos a perceber estas diferenças entre o que nós queremos ou dizemos que queremos e o que nós realmente queremos, com uma reflexão mais profunda, mais analisada, alinhada com a nossa missão e com a nossa visão de vida, nós passamos a ter facilidade em realizar os nossos sonhos, facilidade em despertar o nosso poder pessoal, interno, adormecido. Uma das máximas do coaching é despertar nas pessoas o que elas têm de melhor. O coach é um profissional que possibilita a descoberta nos coaches, que são os seus clientes, do que eles têm de melhor. Quando nós começamos a ver isso, começamos a perceber que tudo pode ser mais simples. Só que como é mais simples se nós continuamos tendo as mesmas atitudes? Uma história que me impactou muito, e é muito simples, mas é muito forte, é a história de um homem que estava procurando a sua chave, a chave da sua casa. Ele perdeu a chave da casa e estava perto de um poste de luz. Aqui nós temos um poste de luz. E ele então procurava. E aí passou uma pessoa e perguntou, o que você está procurando? E ele disse, estou procurando a chave da minha casa. E o homem perguntou, aonde você perdeu?
E ele respondeu: eu perdi lá na minha casa. E ele disse: mas então por que você está procurando aqui? Então o homem respondeu: porque aqui está iluminado, e aqui eu já conheço. Lá na minha casa está escuro. É incrível quando nós começamos a ver isto como uma forma de nós percebermos como nós agimos no nosso dia a dia. Nós estamos acostumados a trilhar pelo mesmo caminho, a viver as mesmas situações, as mesmas coisas. E temos medo de procurar no lugar que nós não estamos indo, que nós não temos costume de ir, ou que está escuro, ou que não tem iluminação. Esta é uma percepção para nós refletirmos. O que realmente nós desejamos? O que realmente faz a diferença na minha vida, ou nas nossas vidas, que vai me motivar a movimentar todos esses meus desejos e esses sonhos? Mas siga num fluxo de pensamento que tem a ver com a decolagem do avião. Faça o seu plano. E como você vai fazer seu plano? Descobrindo para onde você quer ir. Qual a sua visão de vida? Qual é a sua visão de vida? Depois, a sua missão. Qual é a sua missão? Como você vai chegar onde você deseja? De que maneira? E eu, como arquiteto, comecei a dar treinamentos, palestras e atender como coach, e enveredei totalmente a minha carreira para o coaching. Um certo dia, eu falando numa parte do país, eu estava, se não me engano, no Acre, em Rio Branco, acho que aconteceu isso. Eu estava contando que eu tinha deixado de ser coach, que eu estava, então, tinha deixado de ser arquiteto e estava passando a ser coach. E uma pessoa me disse o seguinte, que eu achei muito legal: você continua arquiteto, porque sua missão de vida continua a mesma. Você continua como arquiteto de pessoas. E eu achei legal isso. E comecei então a perceber, nesse pequeno comentário, que nós podemos sim fazermos a nossa missão de vida verdadeiramente ser sentida por todos nós, de verdade, quando nós acreditamos nela. Quando nós realmente acreditamos em nós. Quando nós realmente respeitamos e honramos quem nós somos. As nossas limitações, mas também as nossas capacidades. No coaching nós não temos pontos fracos, nós temos pontos de melhoria. E é interessante nós um dia desses pararmos, e vocês podem fazer isso a qualquer momento, e em um pedaço de papel, escreverem quais são os seus pontos fortes. Escrever, item por item. Quais são as suas melhores capacidades, quais são os seus pontos fortes. E no mesmo papel ou num outro papel, você escrever quais são os seus pontos de melhoria. O que você acredita que você precisa melhorar para ter mais resultados? O que você acredita que se você melhorar, se você mudar alguma coisa naquele item, vai fazer toda a diferença na sua vida? Listar isso, escrever. E olhar para os dois. E entender que nós somos a união destes dois. Que não adianta nós tentarmos esconder os nossos defeitos, as nossas dificuldades, ou os nossos pontos de melhoria. Porque uma hora ou outra ele vai aparecer. E quanto mais amor e carinho você tiver por eles, mais você vai conseguir se desenvolver. É que nem aquele cachorro que você quer deixar ele muito bravo, e você deixa ele escondido para que não veja ninguém, ele fica escondido o dia inteiro. E aí você de noite solta, ele vai ficando muito bravo, por quê? Porque ele não convive com as pessoas. É a mesma coisa que acontece com os nossos pontos de melhoria. Quanto mais nós escondemos ele das pessoas e de nós mesmos, mais eles vão tomando força. E acabam gerando rompantes de ira, de raiva, que nós acabamos perdendo a razão. Acabamos perdendo o rumo. E baseado nisso tudo, eu estou falando o tempo todo de uma simples ferramenta, coaching. Uma ferramenta de aceleração de metas e resultados para que você consiga o que você deseja num curto espaço de tempo.
Porque coaching deve ocorrer num curto espaço de tempo. Significa que em um ano você deve fazer 2, 3, 4 vezes o que você faria num ano normal da sua vida. Com o coaching, você deve obrigatoriamente sair do estado atual para um estado desejado em um espaço menor. Porque fazer até é fácil. Isso é verdade. Eu consigo fazer alguma coisa em um ano. Muito bem. Agora eu quero ver você fazer essa mesma coisa em 3 meses, em 4 meses. Aí sim é a diferença do coaching. Porque às vezes a gente fala de coaching como sair do estado atual para o estado desejado. Tudo bem, isso é um pressuposto. Mas não é só isso. É muito mais do que isso. É você poder viver em aquele curto espaço de tempo e fazer naquele espaço de tempo o que você não faria normalmente. O que você não faria focando, usando as técnicas, usando a metodologia. E é por aí que nós começamos a descobrir que um ano da sua vida, 1 hora da sua vida de relógio não é o tempo do relógio. Que a sua vida pode se movimentar e ela pode girar num outro tempo, numa outra velocidade, que você não precisa seguir o tempo do relógio. Isso foi uma das maiores descobertas que eu tive com coaching. É saber que o meu tempo é o meu tempo e eu faço ele. Eu faço esse tempo. Eu estruturo o meu tempo. E o tempo que eu digo não é exatamente esse tempo de relógio, não. É muito mais do que isso. É o tempo de vida. É o tempo de evolução. É o tempo de fazer acontecer as coisas. Este tempo, ele é gerido, ele é estruturado por nós. Porque nós podemos sim fazer as escolhas. E em tudo nas nossas vidas, nós temos no mínimo 2 escolhas. Ou nós vamos para a frente, ou vamos para trás. Ou subimos ou descemos, ou esquerda ou direita. Ou vai ou racha, ou para ou anda. Sempre tem no mínimo 2 escolhas. Sempre. Se você, por acaso, um dia chegar na sua vida e acreditar que você não tem escolha, procure um pouco mais, porque ela existe. Ela existe e está lá, aguardando você achá-la. Uma pessoa que não tem alternativa, que não tem escolha, ela não procurou direito. Porque tudo na vida tem uma escolha, tem uma oportunidade, tem algo esperando ser descoberto. E é neste ponto que eu realmente me motivo. Mas não essa motivação que a gente fala por aí, porque não faz muitos dias eu ouvi que motivação é para quem não quer fazer. Motivação é algo que precisa para aquelas pessoas que não têm vontade de realmente fazer. Porque quem tem vontade não precisa se motivar, não precisa disso. Mas é interessante que, neste ponto, é que eu me motivo. É que eu me sinto com energia, felicidade e alegria de viver. É neste ponto, de ter a certeza de que, quando eu vejo que não tem alternativa, não tem saída, eu tenho a certeza de que em algum lugar ela está me esperando. E a minha motivação é achá-la. É achar essa alternativa. É achar essa outra porta que eu sei que existe. E nós podemos ter essa certeza que, de alguma forma, tudo na nossa vida é uma escolha. E quando nós escolhemos, nós assumimos para nós as rédeas da nossa vida. E quando nós deixamos algo de lado, isso nos gera perda. Então, como o coaching nos ensina, e aqui eu posso reforçar, foquemos no positivo, foquemos no melhor, foquemos na intenção positiva das pessoas, na sua intenção positiva, mesmo que você tenha feito mal para si mesmo, mesmo que você tenha gerado algo de não tão bom. E uma metáfora que resume tudo isso que eu trouxe para vocês hoje, é uma metáfora de busca do equilíbrio, que para mim faz toda a diferença na minha vida hoje. A metáfora da busca do equilíbrio é a metáfora e a história de um homem que buscava a felicidade a qualquer preço. Ele viajou todo o planeta atrás de todas as pessoas que ele ouvia dizer que sabiam algo sobre o segredo de encontrar a felicidade. Depois de muitos anos e rodar por muitos lugares, ele já estava desistindo, exaurido de suas forças,
quando ele ouviu dizer que tinha em uma montanha um palácio onde morava um mestre que sabia essa resposta. Então, ele se direcionou-se caminhando, porque lá não chegava-se de outra maneira, caminhando noites e noites, passando frio, fome, e depois de 4 ou 5 dias ele chegou naquele palácio. Chegou naquele palácio e vislumbrou uma fila enorme para falar com o mestre. Então ele desanimou novamente e pensou: meu Deus, eu caminhei tantos dias, tantas horas para chegar aqui e ter essa fila enorme. Mas ele pensou: mas já estou aqui, então vou ficar algumas horas na fila. Ficou algumas horas na fila e depois de um tempo, olho a olho com o mestre lhe perguntou: em que posso te ajudar? E o homem, sem quase ter palavras de emoção por aquele momento, por aquele encontro, respondeu: qual é o segredo? Perguntou: qual é o segredo da felicidade? O mestre então olhou nos seus olhos e disse: neste momento eu não posso te responder. E o homem então pensou: eu vim de tão longe, como pode ele me responder isso? No entanto, o mestre completou e disse: se você aguardar algumas horas, dando uma volta no palácio, eu poderei te responder. Então, o homem perguntou: mas é só isso? Só dar uma volta no palácio? Ele disse: sim, mas tem mais um detalhe. Pegue esta colher. E o homem então pegou a colher. E o mestre pingou 3 gotinhas de óleo nesta colher e disse: caminhe pelo palácio durante 2 ou 3 horas, que será o tempo de você dar a volta completa, e retorne com essas 3 gotinhas de óleo, que eu te contarei o seu segredo. O homem então se encheu de alegria, pegou a colher e seguiu, prestando muita atenção para não derrubar o óleo, obviamente. Então, ele caminhando, caminhou, 1, 2, 3, talvez 4 horas, e retornou, cheio de felicidade, porque as 3 gotinhas de óleo ainda estavam na colher. Mestre, aqui está a colher com as 3 gotinhas de óleo. O mestre olhou e disse: muito bem, agora eu posso te responder, mas antes posso te fazer algumas perguntas? O homem disse: claro, mestre, pergunte o que quiser, o que desejar. Enquanto você caminhava pelo palácio, você percebeu o nosso lago com carpas gigantes e coloridas? E o homem respondeu: não, mestre, eu não vi. Mas com certeza você viu as cortinas entalhadas com fios de ouro, maravilhosas. Não, mestre, eu não vi. Ah, mas com certeza você viu as montanhas congeladas, belíssimas. Não, mestre, eu não vi. E assim sucessivamente o mestre perguntava de paisagens, de locais, naquele palácio. E todas as respostas eram: não, mestre, eu não vi. E então, o mestre finalizou dizendo: aí está o segredo da felicidade. O segredo da felicidade é cumprir com seus afazeres do dia a dia, carregando a sua colher, mas jamais deixar de apreciar a paisagem. O equilíbrio é o segredo da felicidade, finalizou o mestre. E o equilíbrio é um dos nossos pontos principais para nós compreendermos que temos sim que cumprir as nossas funções na sociedade, como profissionais, como marido, como mulher, como empresário, como pai, como filho, seja com o que for, mas jamais deixar de curtir a viagem, jamais deixar de sentir esta emoção que toma conta de nós para realizarmos verdadeiramente os nossos sonhos. Obrigado.